E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou o seu professor de inglês. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir e explicar as atividades da semana 2 do PET de volume 4 de inglês. Mas antes de partirmos para o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não se esquecer de comentar aqui embaixo o que você está achando de nossas aulas. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo dessa semana! Exercícios do terceiro ano. Número 1. Do you know who these black icons are? If yes, tell their names. Você sabe quem são esses ícones negros? Se sim, diga o nome deles. Sim, pessoal, abaixo nós temos a Beyoncé, o Martin Luther King e o Nelson Mandela. 3 pessoas que ajudaram a defender os direitos dos negros. No próximo exercício, podemos ver que em cada um desses ícones existem algumas frases. Todas elas estão falando de liberdade. Notem, a Beyoncé diz freedom, freedom, can't move freedom. Ou seja, liberdade, liberdade, eu não posso me mover, liberdade. No segundo quadrinho, Martin Luther King também fala de liberdade, freedom, when we let freedom ring. E por último, Nelson Mandela diz, ser livre não é apenas livrar-se das cadeias, mas viver de uma forma que respeite e aumente a liberdade dos outros. Sabendo disso, vamos responder a número 3. Read the text below the images and tell what the word freedom means. And why are the black people looking for it? Então, pessoal, leia o texto abaixo e veja as imagens e diga o que a palavra freedom significa e por que as pessoas negras estão procurando por ela. Então, pessoal, como vimos, freedom significa liberdade. Como sabemos, as pessoas negras sofreram muito ao longo de toda a história, apenas pela cor de sua pele. Por este motivo, muitos deles lutam até hoje para terem sua liberdade, para viver sem preconceitos e para serem aceitos pela sociedade. Em inglês ficaria assim: Freedom means liberdade. As we know, black people have suffered a lot through history, just because of the color of their skins. For this reason, many of them struggle until today to have their freedom. To live without prejudice and to be accepted by society. Número 4. Use the if clause, third conditional, to imagine and complete these sentences, based on Black Awareness Month. Então, pessoal, agora devemos usar a third conditional para imaginar e completar as frases, baseando-nos no mês de consciência negra. Então, a primeira frase diz assim: If in the Brazilian history no people had slaved. Se na história do Brasil nenhum povo tivesse sido escravizado, então você deve completar essa condicional com um complemento de frase. Eu coloquei assim: as pessoas poderiam ter tido uma liberdade maior. Em inglês ficaria: People could have had greater freedom. A segunda frase diz assim: If all people had done something against injustice before. Então, se todas as pessoas tivessem feito algo contra a injustiça antes, o mundo poderia ter se tornado um lugar melhor. Em inglês, a minha resposta ficou: The world would have become a better place. Próxima frase. If the people had fought before to the equality of the civil rights besides the difference. Se o povo tivesse lutado antes pela igualdade dos direitos civis, além das diferenças, não haveria existido tantas guerras.
Em inglês, there wouldn't have been so many wars. Número 5. Using the if clause. Write the correct form of the verb in parentheses. Use o if clauses e escreva a forma correta dos verbos entre parênteses. Então, pessoal, neste exercício, nós devemos colocar os verbos que estão entre parênteses. Mas, como estamos falando de if clause e todas elas estão na terceira condicional, devemos colocar o verbo no past participle. Desse jeito, a resposta ficaria assim. Na letra A, o verbo be passaria a ser been. Na letra B, o verbo choose passaria a ser chosen. Na letra C, o verbo shine passaria a ser shone. E na letra D, o verbo be passaria a ser been novamente. Agora, vamos para número 6. Então, pessoal, nesta número 6, vocês deverão escrever um pequeno texto. Vamos ver o que ela diz. Depois de ler o texto sobre o BLM, ou seja, o movimento Black Lives Matter, e as duas histórias abaixo, escreva como as mídias sociais se tornaram politizadas depois do movimento Black Lives Matter. Então, pessoal, você pode escolher uma das duas propostas para escrever sobre. A primeira diz: protestos de Black Lives Matter se espalharam pelo mundo após a morte de George Floyd, um homem negro desarmado e algemado. Manifestantes em muitas cidades ao redor do mundo marcharam pelas ruas. Eles seguraram placas com as palavras Black Lives Matter e outros slogans escritos nela. Muitas pessoas usavam camisetas com as palavras Não consigo respirar, Sem justiça sem paz e Silêncio é violência. Já na segunda proposta de escrita, você pode falar sobre esta reportagem da Rolling Stones que diz: como o movimento Vidas Negras importam. Inspirou uma nova geração de jovens ativistas. Jovens em toda a América encontraram sua voz em 2020, aproveitando a mídia social para liderar a luta por mudanças em suas comunidades. Não é apenas o seu feed. O conteúdo político assumiu o controle do Instagram, como Black Lives Matter finalmente empurrou o Instagram para a política. Então, pessoal, esta questão é uma questão de produção textual. Você deve escolher um dos dois exemplos para falar a respeito. Eu vou deixar aqui a minha sugestão de resposta e caso você queira ler com uma maior atenção, pause o vídeo e leia tranquilamente. Depois, produza o seu próprio texto. Desse modo, pessoal, encerramos os exercícios dessa semana. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!